Então, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, que nós iríamos gravar hoje os dois vídeos que falam sobre os livros Atlântida, o livro Atlântida no Reino da Luz e o livro Atlântida no Reino das Trevas. Esse livro é muito interessante porque é tão cativante essa história e tão impressionante que muitas pessoas compraram o volume 2 antes do primeiro. Ou seja, o livro chegou a ter um ponto de vendagem maior sobre o 2 do que sobre o primeiro. Geralmente as pessoas leem o primeiro livro e daí não se interessam muito pela história e descartam o segundo. Esse livro atraiu tanto e foi tão bem comentado por anos e anos que ele vendia mais do que o volume 1, que também é excelente, até é interessante ler todo o contexto para ter uma ideia geral da história. E como eu falei no vídeo anterior sobre Atlântida no Reino da Luz, houve um momento que a humanidade da Atlântida, os espíritos que estavam ali reencarnados, começaram a reencarnar vários Atlantes capelinos, ou seja, exilados de capela, e eles começaram a entrar em conflito de interesses. Existiam duas grandes raças na Atlântida, a raça branca e a raça vermelha. A raça branca terminou sendo a que deu suporte e origem até mesmo aos povos europeus, assim, né? E a raça vermelha basicamente terminou se tornando a América como um todo, com os povos indígenas. Nós explicamos isso mais detalhadamente, como funcionou essa miscigenação dos deuses que vinham do céu, né? Que, como eu disse anteriormente no vídeo anterior para vocês, que seriados como alienígenas do passado dão a entender que são extraterrestres que vieram até a Terra, mas na verdade eram os Atlantes que visitavam esses povos primitivos, chegavam em suas naves fantásticas, movidas à energia vril, e eram seres de 2 metros, 2,20 metros de altura, e os povos primitivos tinham 1,50 m, então eram os gigantes que vinham do céu, os seres divinos que vinham do céu, para trazer luz, trazer evolução, trazer amparo e auxílio. Só que nesse período então a Atlântida começou a convergir para um período de conflito. As raças, grandes raças, a branca e a vermelha, começaram a entrar em guerra, em conflito, típico de humanidades primitivas, preconceituosas, baseadas em raça e não em evolução, em alma, ou seja, somos todos iguais, filhos do mesmo pai, somente reencarnando em corpos diferenciados por essa ou por aquela questão. E como é típico de todos os espíritos ainda em evolução primitiva, ou seja, os capelinos eram grandes cientistas, mas no campo moral e espiritual tinham muito que evoluir, e até hoje ainda tem muitos aí que estão batendo cabeça nessa caminhada. Então, no final do livro 1, do Atlântida no Reino da Luz, acontece um conflito muito grande que leva uma série de espíritos atlantes para o lado negro, o lado das trevas. E eu, como disse para vocês no vídeo anterior, eu era o personagem Andrei, que estava reencarnado lá, e terminei também entrando por essa canoa furada, né? Afundei a trazer meu processo evolutivo em vários séculos em decorrência disso. Como vocês sabem, o mentor espiritual Hermes Trismegisto é meu mentor desde esse período. Nesse livro está reencarnado como Artemis, que se tornou a deusa para os gregos antigos, para vocês verem a força que essa mulher tinha, a sabedoria, o poder que ela tinha para impactar tanto nesses povos primitivos. Outros grandes mestres também estavam reencarnados nesse período. Por exemplo, Akhenaton, ele também estava reencarnado nesse período, Nefertiti também, e também estava Ramatiz reencarnado, e esses espíritos todos auxiliaram nesse processo evolutivo até esse ponto de convergência, de derrocada que ocorreu na Atlântida. Nós, espíritos que fomos para o lado negro, nos tornamos magos negros, chegamos a corromper até mesmo a poderosa energia vril para atender aos nossos interesses, utilizando ela como uma arma de destruição nessas guerras. Inclusive é muito interessante porque essa busca ocorreu por diversos ocultistas, inclusive Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Ele e Himmler e outros líderes do partido nazista, da Gestapo e tudo mais,
eles fizeram pesquisas para tentar dominar essas energias. Vocês vão ver até mesmo em outros documentários, em outros livros, falando que eles tentaram desenvolver essas armas baseadas na energia vril, o Sol Negro e outras armas desse quilate, né, para tentar vencer a guerra. Seriam bombas mais poderosas que a própria bomba atômica, e eles tentaram chegar ao desenvolvimento dela. Fizeram naves também baseadas nesse tipo de informação, mas nada disso conseguiu avançar. Eles foram inclusive até o Tibete, porque ouviram dizer que lá os monges tibetanos tinham domínio sobre essa energia e estavam de toda forma tentando dominar isso para conseguir vencer a guerra. E eles estavam buscando o desenvolvimento da força inversa do vril. Então, se vocês verem a suástica nazista, ela nada mais é do que a inversão do símbolo tibetano, que corresponde à alta espiritualidade e outras coisas mais, e eles inverteram esse símbolo no sentido de transformar aquela energia vril de luz para uma energia vril das trevas. O mesmo mecanismo que os anticristos eles fazem para inverter a energia do Cristo de Jesus. Ou seja, a cruz, símbolo do cristianismo, ela fica sempre de cabeça em pé, e quando ela é invertida de cabeça para baixo, ela se torna a força da inversão daquela energia para o mal. É por isso que nos filmes de terror sempre aparece uma cruz virada de cabeça para baixo, coisa e tal. Isso é tudo ocultismo e magia. E nesse livro interessante, para quem gosta do tema, a gente fala muito sobre esse poder de ocultismo e magia, né? Os próprios magos negros faziam muita magia nesse sentido, né, de inversão para o lado negro das forças, e inclusive isso causou ali uma dissidência, um problema grave entre eles, porque alguns magos negros terminaram se escravizando a forças muito intensas, e isso eles pagaram um preço muito alto no final, no período da derrocada da Atlântida. Então mostra também todo esse conflito, tem personagens incríveis que se desenvolvem no Atlântida, no Reino da Luz, e daí no Reino das Trevas ficam mais cativantes ainda, apesar de estarem pelo lado negro. Algumas pessoas acham que o livro vai ficar espirrando sangue na cara do leitor e coisa e tal. Tem até medo de ler achando que vai ser muito pesado. Pelo contrário, é um livro muito bonito, de reflexões profundas, de encontro com o seu próprio lado negro, com a sua própria sombra. Muitas pessoas dão um grande salto de evolução em suas vidas, aprendendo sobre como a gente pode se perder em caminhos negativos, e mostrando ali todo aquele aspecto do que é o certo e o que é o errado, o preço que se paga caminhando por certos caminhos, e uma beleza muito interessante na narrativa que eu disse no vídeo anterior, que é uma narrativa muito elegante, muito interessante. Eu acho esses dois livros realmente sensacionais. Aqui nesse quadro nós temos os personagens que mais se destacam nesse livro. Andrei, né, que seria eu indo para o lado negro, a personagem Lua e a personagem Sol, que são duas irmãs gêmeas, mas que possuem um cruzamento entre a raça vermelha e a raça branca, então causando mais dilema nesse conflito todo que estava rolando. E lá no cantinho, lá, o personagem Arnak, que é um dos personagens mais cativantes e empolgantes da história, que todo mundo sempre fica curioso e tudo mais, e que no livro sobre o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais, que ocorreu bem no início da nosso início de elaboração de livros, lá em 2001, ele participava, ele se apresentava em nosso grupo mediúnico, de desenvolvimento mediúnico, conversamos por diversos meses com ele, até que ele resolveu se libertar desse lado das trevas, o lado da magia, o lado dos magos negros. E daí nesse livro, Atlântida no Reino das Trevas, inclusive ele nos auxiliou na narrativa como uma forma de resgate por tudo que ele vivenciou e pelo caminho errado que ele fez no passado, assim como eu e outros tantos, né? Às vezes algumas pessoas me dizem assim, como é que tu suporta ter tido um lado tão negativo? Na verdade, todos nós em nossa caminhada evolutiva passamos por coisas tenebrosas. Inclusive, eu só não tinha consciência disso e muitas pessoas não têm, né? Algumas pessoas perguntam por que o livro Akhenaton veio antes, se cronologicamente Atlântida aconteceu antes. Porque eu tive que fazer todo um trabalho de regressão, de memória, de busca de equilíbrio espiritual. O Hermes teve que me trabalhar
para eu vivenciar esses fatos de uma forma equilibrada e que não ocorressem traumas. Mas hoje em dia eu vejo isso aí como um belo aprendizado e eu falo isso numa reflexão no livro. Esse livro é interessante porque ele é muito de fazer as pessoas se perguntarem sobre a sua caminhada, a sua forma de ver, de agir. É um livro que realmente promove a evolução. Tanto que ele foi um passo para depois lançarmos o Universalismo Crístico Avançado, que é o livro mais reflexivo de todos. E claro, como não poderia faltar, né, o que todo mundo gostaria de ver relatado, detalhado, o grande apocalipse da Atlântida, o grande cataclisma que destruiu o continente Atlântico. E esse seria mais um passo importante para se fizer um filme no futuro, um filme lá de Hollywood, né, com altos recursos tecnológicos para fazer um filme dessa envergadura. Seria algo realmente eletrizante, os relatos, os momentos, os acontecimentos, a explosão dos vulcões, tudo que aconteceu até que a Atlântida realmente se desestabilizasse e viesse a submergir dentro do continente Atlântico. E nesse momento final de conflito existe uma guerra final entre os sacerdotes do Vril, como se fosse um grande jogo de xadrez, para ver quem conseguiria dominar finalmente a Atlântida. Mas isso não durou muito porque então a alta espiritualidade da Terra viu que a coisa estava muito pesada e resolveu acabar com a Atlântida, encerrar com a existência dela. O continente todo desceu e lá no subsolo, lá embaixo do oceano, as coisas continuaram acontecendo. Então nós vemos o filme Aquaman, que saiu agora há pouco aí da Marvel, no cinema, que mostra a cidade de Atlântida lá submersa no oceano, que mostra mais ou menos exatamente esse relato da existência, né, da Atlântida, onde não homens ficaram quase como peixes aquáticos e coisa e tal, mas sim que aqueles espíritos desceram lá para aquela região e lá estabeleceram um império, porque a personalidade, a busca por poder continuou após a morte de todos eles. E aí surgiu então uma grande rivalidade entre os magos negros atlantes e os dragões, que também imperavam no controle do submundo espiritual da Terra. Só que os dragões eram espíritos violentos, duros, e os magos negros eram grandes psicólogos, vampiros. Por isso que surgiu a lenda dos vampiros, né? Os vampiros nada mais são do que uma lembrança inconsciente dos magos negros atlantes, que até hoje manipulam e coordenam com maestria toda essa questão do submundo espiritual. E os dragões, que eram apenas violentos e vingativos e guerreiros, terminaram sendo subjugados por esses magos negros, e até hoje existe todo esse conflito no nosso plano espiritual, que se originou da chegada dos capelinos na Terra e entrando em conflito com outras forças. Então esse livro mostra toda essa narrativa, todos esses acontecimentos de uma forma realmente eletrizante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu falei no vídeo anterior, porque é lançar spoiler, né? Só lendo e vendo cada detalhe dessas histórias para ver como são marcantes essas narrativas, ricas em informações, coisa que é muito rara em livros sobre Atlântida. Geralmente esse livro sobre Atlântida tenta se basear nos livros de Platão, Timeu e Critias, fala de coisas superficiais e não entram realmente na essência de todo o conflito que ocorreu neste livro. E daí fala também que nessa submersão do continente Atlântico, depois de todo aquele cataclisma, a grande pirâmide da Atlântida, que ficava na capital, Poseidon, ela rachou e ficou fluindo energia Vril por um longo período. E é por isso que existem aquelas narrativas tão estranhas ali na região do Triângulo das Bermudas, que ali parece que o tempo, espaço e outras coisas mais são muito alteradas, desaparecem navios e aviões naquela região, porque ali realmente como ficou uma radiação de Vril, de energia descontrolada e causando tudo isso. Mas não vou entrar mais em detalhes, porque é tanta informação nesses livros que só vocês lendo para ter uma ideia. Atlântida no Reino das Trevas, volume 2.
Os livros podem ser adquiridos pelo site www.universalismocritico.com.br/livros, ou então procurem a seção livros no site. Cliquem em comprar, vai desviar diretamente para o site da Editora do Conhecimento, a sua loja virtual, e lá vocês compram por um preço até bem mais atraente e recebem em casa tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse relato, esse livro que chega a me deixar até empolgado quando eu falo sobre ele. E caso vocês tenham gostado, tenham dúvidas sobre tudo isso que eu falei, vocês podem comentar no vídeo aí que a gente troca uma ideia. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.